Sejam muito bem-vindos ao meu primeiro vídeo do canal. Eu vou ensinar o passo a passo dessa maquiagem maravilhosa. Fique comigo até o final. Primeiro eu começo limpando a pele da minha modelo. Depois eu aplico um hidratante para a área dos olhos. Eu não o mostrei no vídeo, mas é o hidratante iluminador da LF Pro. Aplico também na pálpebra, é muito importante hidratar a pálpebra, muita gente pula esse passo, mas para a maquiagem dos olhos ficarem perfeitas, você precisa hidratar essa área. Depois eu aplico o hidratante da Make More em todo o restante do rosto. Eu aplico com a mão, depois eu passo o restante com o pincel, que não mostrou no vídeo. Depois eu passo o primer, esse é o da Revlon. Eu aplico somente onde a minha modelo tem poros dilatados. Eu gosto de fazer a aplicação do primer com o dedo mesmo. O primer que tem função de tampar os poros, que eu sinto que assim eles fecham melhor. A pele fica lisinha, melhor do que com pincel. Depois eu aplico esse Nat Gel da cor Gold em toda a área que eu quero trazer luz para o rosto. Depois eu venho com a misturinha da base L'Oreal True Match na cor W2 e W4. Aplico bem essa base. É muito importante, gente, você aplicar a base em cada cantinho, porque quando falta base fica muito feio. E aparece, e as pessoas reparam, e quando a pessoa tira uma foto, sempre aparece também. No cantinho do nariz é muito importante, porque se a gente não prestar atenção, às vezes falta base naquele local ali, e não fica bonito. Então eu vou aplicando com batidinhos, um pincel kabuki, aplico abaixo do pescoço também, que é muito importante descer com a base no pescoço, porque às vezes a cor do rosto da pessoa não é o mesmo do colo, então é muito importante você descer com a base. E agora eu venho com esses dois corretivos, um na cor porcelã, que é da corzinha da pele da minha modelo, e na cor Swan para fazer as áreas de iluminação. Aplico primeiro o para correção e depois aplico onde eu quero iluminar, onde eu quero trazer luz e chamar a atenção no rosto da minha modelo. Agora eu venho com contorno cremoso da Maquier na cor Ebony, vou aplicando em toda a área que eu desejo afinar. Depois eu volto com uma esponjinha para dar acabamento, para certificar que nada ficou marcado. Volto com a esponjinha de novo, é muito importante vocês voltarem com a esponjinha e dar acabamento nessa pele. Aplico um pouquinho, só o que sobrou no nariz, eu não quero fazer um contorno muito marcado, eu estou somente devolvendo a sombra natural do nariz que a base tirou. Logo em seguida eu venho com o corretivo iluminador e aplico nas áreas que eu desejo iluminar. Dou bastante batidinhas com a esponja para não ficar nada marcado. Depois eu venho limitando a área do contorno com o corretivo na cor da pele da minha modelo. Esfumo bastante com a esponjinha, depois eu volto com o pincel do contorno para dar acabamento. Aplico contorno na área da papada, que fica abaixo do queixo. Isso é muito importante porque dá uma ilusão de que aqui é menor, a parte de baixo é menor. Volto com a esponjinha para dar acabamento, certificar que nada ficou marcado, gente. É muito importante esse passo. Depois eu aplico blush com a pele ainda molhada para poder pigmentar. Aplico no queixo também, que eu gosto muito desse efeito. Venho com a paleta da Dior com esses dois iluminadores e aplico onde eu desejo iluminar. Venho com um pouquinho na pontinha do nariz e depois esfumo com o pincel. Volto com a esponjinha para dar acabamento. E agora eu vou passar o pó. É muito importante, gente, vocês pedirem a modelo de vocês ou a cliente de vocês levantar os olhos, ficar com o olho bem para cima, para a parte da área dos olhos ficar bem esticadinha e não acumular produto ali. Às vezes fica tudo acumulado, é por conta disso que a pessoa não pede para olhar para cima. Depois eu venho delimitando a parte que eu amo fazer esse efeito. Eu gosto muito de definir o contorno. Aí eu aplico também o pó para poder delimitar mais ainda. Depois eu venho tirando o excesso do pó
Eu não tiro muito abaixo dos olhos. Agora eu vou fazer a sobrancelha com essa pastinha. Essa pastinha precisa diluir, gente. Não tem como usar ela sem diluir. Faço bem natural mesmo, gosto de sobrancelha natural. Eu não desenho nem nada. Eu faço já no contorno dela e acerto se for uma sobrancelha um pouquinho muito tortinha. Aí eu gosto de acertar, eu não gosto muito de mudar o formato. Volto com a esponjinha. É muito importante também vocês aplicarem corretivo em cima dos olhos para a sombra poder pigmentar. Muita gente ainda não faz isso. Isso é muito necessário. Às vezes, por isso que a sombra não pigmenta. Vocês precisam aplicar o corretivo. Depois eu venho com esse contorno em pó da Ruby Rose, só para fazer uma sombrinha na parte externa. Aplico um pincel fofão de esfumar e vou jogando para cima da sobrancelha. Esse efeito levanta o olhar. Com um marronzinho quente, mais clarinho, eu vou fazendo a base do meu esfumado. Primeiro eu aplico, dou batidinhas com o pincel, depois eu esfumo com movimento de bolinhas. Sempre volto para esfumar, para certificar que não ficou nada marcado. Repito o mesmo processo no outro olho. Eu gosto muito de jogar sombra para o contorno do nariz. Mas só tem como fazer isso se a cor que você estiver usando nos olhos não for muito escura, senão fica marcado. Depois eu troco de pincel, pego um pincel menor e um marrom mais escuro, porém quente também, dessa mesma paleta que mostrei aí no vídeo. Volto com o pincel para dar acabamento, isso é muito importante. O primeiro pincel da primeira sombra, repito o mesmo processo no outro olho. Sempre voltando com o pincel da primeira sombra para dar acabamento. Diminuo o pincel de novo e agora eu estou usando um marrom mais escuro, para dar profundidade nesse olho. Aplico, depois eu esfumo com o pincel do primeiro marrom que eu utilizei e jogo essa sombra para cima da sobrancelha. Aí eu aplico a esponjinha sem nada mesmo, só para fazer uma limpeza ali, que eu vou passar o iluminador mais clarinho, que é esse dourado. No meio eu passei o dourado, no início do olho eu passei o branquinho. Volto com o pincel para dar acabamento. Aplico o iluminador Estela da Mari Maria no meio dos olhos. Eu utilizo ele como pigmento, fica lindo. Aplico dando batidinhas. Depois eu tiro o excesso da pele e venho com esse brilho de cristal da Nina Secret só no início do olho. Realizador de sombras da Bitarra. Aplico somente na raizinha dos cílios. Eu já aplico esfumando esse produto. Eu pego pouco produto. Percebam que eu puxo a pálpebra da minha modelo para cima. Isso é muito importante, gente, que aí você pega a pele esticadinha. Depois eu venho esfumando bem devagarinho. Venho com uma sombra preta para poder selar esse potencializador de sombras e dar mais uma esfumada na sombra. Faço tipo um delineadinho gatinho fake. Não puxo muito ele, só um pouquinho para dar um charminho. Depois eu venho esfumando com um pincelzinho pequenininho de esfumar, com um pouquinho de sombra marrom. Eu não utilizo preto, eu utilizo sombra marrom escura. Depois eu dou uma limpadinha para a sombra ficar mais na diagonal e tiro o excesso de pó que eu não tinha tirado ainda abaixo dos olhos. Venho colando os cílios da minha modelo. Esses cílios que eu utilizei foi o H01, que é o que eu mais uso nas minhas clientes. Eu não mostrei aí, mas foi esse. Agora eu venho fazendo o biquinho dos olhos. Não deu para filmar direito, gente. Eu ainda estou aprendendo como posicionar a câmera. Não deu para pegar direito, mas eu fiz aquele biquinho que tem muita gente fazendo e fica lindo na maquiagem. Depois eu venho aplicando um BT Velvet dentro da linha d'água e depois eu venho com essa sombrinha
eu misturo a sombrinha azul com a roxa. Ficou a coisa mais linda, gente. Se você tem essa sombra em casa, façam, porque fica a coisa mais linda. Agora eu venho com essa máscara de cílios, só para poder unir os cílios postiços com os cílios naturais, e depois eu passo na parte de baixo do olho. Agora eu venho com esse lápis de boca da Shein, apareceu a numeração aí. Faço o contorno dos lábios e em todo o lábio eu passo esse gloss da Bruna Tavares em todo o lábio, inclusive em cima do contorno. Fica muito bonito esse efeito, gente. E esse lápis da Shein eu já quero todos. Eu já vou comprar mais, porque ele é muito, muito, muito bom. Finalizo com essa bruma da Nina Secrets. Como eu não precisava muito de fixação e era uma modelo, eu não utilizei uma fixadora. E esse foi o resultado. Gostaram? Curte aí para me ajudar, pessoal, a postar mais vídeos. E é isso aí.